Em uma sociedade que valoriza a padronização, existem mentes que funcionam de forma extraordinariamente diferente. Não estamos falando de defeito, estamos falando de diversidade neurológica. Bem-vindo ao Autismo em Camadas, onde cada história revela uma verdade profunda sobre o espectro autista. O transtorno do espectro autista, ou TEA, afeta aproximadamente 1 em cada 100 crianças no mundo. Mas aqui está o problema. A maioria das pessoas ainda compreende o autismo através de estereótipos ultrapassados e representações equivocadas da mídia. A realidade é infinitamente mais complexa e fascinante. Laura Mendes tinha 32 anos quando finalmente compreendeu por que sempre se sentiu como uma alienígena em seu próprio planeta. Décadas de mascaramento social, exaustão crônica e um sentimento profundo de inadequação fizeram sentido em uma única consulta. O diagnóstico tardio de autismo não foi o fim de sua história. Foi apenas o começo da verdade. Mas o que realmente significa estar no espectro autista? Por que 2 pessoas com o mesmo diagnóstico podem parecer completamente diferentes? E por que tantos adultos, especialmente mulheres, passam décadas sem identificação? Hoje, vamos descer nas camadas mais profundas do autismo, revelando verdades que a medicina demorou décadas para reconhecer e que a sociedade ainda resiste em aceitar. Prepare-se para questionar tudo o que você achava que sabia sobre autismo. Esta não é apenas uma jornada educacional, é um convite para enxergar a mente humana através de um prisma completamente novo. Se você está pronto para mergulhar nas camadas ocultas da neurodiversidade, continue assistindo. O que você descobrirá pode mudar sua perspectiva para sempre. Para compreender o autismo, precisamos primeiro desconstruir a ideia de que existe um tipo único de pessoa autista. O termo espectro não é apenas uma palavra bonita escolhida por profissionais da saúde. É a representação literal de uma realidade multidimensional. Imagine não uma linha reta do leve ao severo, mas sim uma constelação infinita de características, habilidades e desafios que se manifestam de formas únicas em cada indivíduo. Conheça Miguel Santos, 8 anos. Diagnosticado aos 4 anos de idade, Miguel apresenta o que muitos ainda chamam inadequadamente de autismo clássico. Ele é não verbal, comunica-se através de gestos, imagens e um dispositivo de comunicação assistiva. Possui sensibilidade sensorial intensa, especialmente a ruídos altos e luzes fluorescentes. Mas aqui está o que a maioria das pessoas não vê. Miguel tem uma memória visual extraordinária e consegue resolver quebra-cabeças complexos que desafiariam adultos neurotípicos. Agora retornemos a Laura Mendes. Formada em engenharia, casada, mãe de 2 filhos, profissionalmente bem-sucedida, Laura passou 3 décadas de sua vida sendo chamada de tímida, estranha, fria demais, perfeccionista demais. Ninguém suspeitou de autismo porque ela fazia contato visual, tinha amigos e não apresentava comportamentos estereotipados óbvios. O que ninguém via eram as horas de preparação mental antes de eventos sociais, as crises silenciosas de sobrecarga sensorial no banheiro do trabalho e a exaustão devastadora de manter uma máscara social por anos a fio. Miguel e Laura estão ambos no espectro autista, mas suas experiências parecem mundos completamente diferentes. E aqui está a primeira camada profunda que precisamos compreender. O autismo não é uma condição linear. Não existe realmente autismo leve versus autismo severo, da forma como a cultura popular retrata. Essa classificação simplista ignora a realidade de que uma mesma pessoa pode ter necessidades de suporte intensas em algumas áreas e habilidades excepcionais em outras. O mascaramento social, ou camuflagem autística, é uma das descobertas mais importantes e perturbadoras da pesquisa recente sobre autismo. É o processo consciente ou inconsciente de suprimir características autísticas para se adequar às expectativas neurotípicas. Laura, como muitas mulheres autistas, tornou-se uma especialista nisso. Ela estudava as expressões faciais das pessoas como quem decora fórmulas matemáticas.
ensaiava conversas casuais mentalmente, forçava-se a fazer contato visual até sentir dor física. Mas o mascaramento tem um custo devastador. Estudos recentes demonstram que autistas que praticam mascaramento intenso apresentam taxas significativamente mais altas de ansiedade, depressão, esgotamento e pensamentos suicidas. Laura chegou ao consultório do Dr. Roberto Ferreira após o que descreveu como um apagão mental completo, semanas em que simplesmente não conseguia mais funcionar, como se todas as suas baterias tivessem sido drenadas simultaneamente. O diagnóstico tardio de autismo, especialmente em mulheres e pessoas que não se encaixam no perfil estereotipado, é uma epidemia silenciosa. Dr. Ferreira, neurologista especializado em neurodiversidade, explicou a Laura que os critérios diagnósticos, historicamente, baseados em observações de meninos brancos de classe média, com apresentações mais óbvias. Meninas e mulheres autistas frequentemente desenvolvem estratégias de compensação social tão sofisticadas que passam despercebidas por décadas, sofrendo em silêncio enquanto profissionais de saúde descartam suas dificuldades como ansiedade, depressão ou simplesmente personalidade. Uma das características mais incompreendidas do autismo é o processamento sensorial atípico. Para Miguel, o mundo não é simplesmente mais barulhento ou mais brilhante, é fundamentalmente diferente. Imagine que cada som chegasse ao seu cérebro com o volume amplificado 10 vezes, sem filtro automático. O zumbido de uma lâmpada fluorescente soa como uma britadeira. O toque de uma etiqueta na roupa queima como lixa. O cheiro de perfume invade como fumaça tóxica. Não é apenas desconforto, é dor neurológica real. Laura também experimenta desregulação sensorial, mas aprendeu a escondê-la tão bem que nem ela mesma reconhecia como autística. As etiquetas de roupas que ela sempre arrancava, a náusea em ambientes com iluminação fluorescente, a necessidade de comer os mesmos alimentos preparados exatamente da mesma forma, a sobrecarga absoluta em shopping centers. Durante décadas, ela se culpou por ser sensível demais, neurótica, dramática. O diagnóstico revelou que seu sistema nervoso simplesmente processa informações sensoriais de forma diferente, não defeituosa. A comunicação é outra camada complexa do espectro. Miguel é não verbal, mas isso não significa que ele não comunica. Seu dispositivo de comunicação assistiva possui centenas de imagens e frases programadas. Ele usa linguagem corporal, expressões faciais e gestos de forma consistente e intencional. Seus pais e terapeutas aprenderam a ler sua comunicação única. O problema nunca foi a incapacidade de Miguel de comunicar. O problema sempre foi a expectativa de que ele deveria comunicar-se da forma neurotípica. Laura, por outro lado, é hiperverbal. Ela fala fluentemente, mas sua comunicação ainda é profundamente autística. Ela interpreta a linguagem de forma literal, perdendo nuances de sarcasmo e metáforas, até que desenvolveu um banco de dados mental de expressões idiomáticas. Conversas casuais, sem propósito definido, a exaurem. Ela prefere comunicação escrita, onde tem tempo para processar e formular respostas precisas. Durante anos, colegas interpretaram sua comunicação direta como rudeza, quando na verdade era apenas honestidade sem os filtros sociais que neurotípicos aplicam automaticamente. Comportamentos repetitivos, ou stimming, são outra característica central do autismo frequentemente mal compreendida. Para Miguel, balançar o corpo, bater palmas ou girar objetos não são comportamentos problemáticos que precisam ser eliminados. São mecanismos essenciais de autorregulação que ajudam seu sistema nervoso a processar informações e emoções. Quando terapias antigas tentavam suprimir esses comportamentos, Miguel ficava ainda mais desregulado. Quando foi permitido estimar livremente, sua capacidade de aprender e interagir aumentou exponencialmente.
Laura também pratica stimming, mas aprendeu a mascarar ou substituir seus comportamentos naturais por versões socialmente aceitáveis. Em vez de balançar as mãos quando ansiosa, ela torce os dedos discretamente sob a mesa. Em vez de vocalizar sons reconfortantes, ela murmura músicas mentalmente. Em casa, finalmente segura, ela permite-se balançar no sofá enquanto assiste suas séries favoritas pela 10ª vez, encontrando conforto profundo na previsibilidade e repetição. Após o diagnóstico, ela parou de se julgar por esses comportamentos e percebeu que são ferramentas valiosas de regulação emocional. Interesses especiais intensos são talvez uma das características mais bonitas do autismo. Miguel é apaixonado por dinossauros. Ele conhece cada espécie, período geológico, características anatômicas e teorias sobre extinção. Seu conhecimento rivaliza com paleontólogos profissionais. Esse interesse não é uma obsessão patológica, é uma fonte de alegria profunda, motivação para aprender e uma ponte para se conectar com o mundo. Quando educadores usaram dinossauros para ensinar matemática, leitura e ciências, Miguel floresceu de formas que pareciam impossíveis. Laura é fascinada por padrões matemáticos e linguística. Ela pode passar horas analisando estruturas gramaticais de diferentes idiomas ou explorando sequências numéricas. Seu interesse especial não apenas a torna excelente em sua profissão de engenharia, mas é sua forma de processar o mundo e encontrar beleza na ordem subjacente ao caos aparente. Antes do diagnóstico, ela temia ser obsessiva demais. Agora compreende que sua mente autística naturalmente busca padrões, sistemas e compreensão profunda, e isso é uma força extraordinária, não uma fraqueza. Uma camada frequentemente invisível do autismo envolve a função executiva, planejamento, organização, flexibilidade cognitiva e controle de impulsos. Miguel tem dificuldades significativas com transições. Mudar de uma atividade para outra sem preparação adequada pode desencadear crises intensas. Não porque ele seja teimoso ou mal comportado, mas porque seu cérebro precisa de mais tempo e suporte para processar mudanças. Sua família usa cronogramas visuais, temporizadores e avisos antecipados, transformando transições caóticas em processos gerenciáveis. Laura é brilhante em seu campo, mas luta com aspectos básicos da organização doméstica. Ela pode resolver equações diferenciais complexas, mas esquece de pagar contas, perde objetos constantemente e sente-se paralisada diante de decisões simples, como o que cozinhar para o jantar. Sua função executiva é como um computador poderoso com um sistema operacional defeituoso. Após o diagnóstico, ela parou de se culpar por essas dificuldades e implementou sistemas externos, lembretes automáticos, listas visuais, rotinas rígidas e delegação estratégica de tarefas que drenam sua energia cognitiva. A inclusão verdadeira vai muito além de simplesmente colocar crianças autistas em salas de aula regulares. Miguel frequenta uma escola inclusiva, onde educadores receberam formação específica sobre neurodiversidade. Sua sala tem iluminação ajustável, espaços de autorregulação e recursos de comunicação alternativa. Seus colegas aprenderam que Miguel comunica de forma diferente, não inferior. Eles usam o dispositivo de comunicação dele, respeitam quando ele precisa de pausas sensoriais e celebram suas conquistas únicas. A inclusão funciona quando o ambiente se adapta à criança, não quando a criança é forçada a se conformar. No ambiente corporativo, Laura finalmente encontrou uma empresa que valoriza neurodiversidade como vantagem competitiva. Após revelar seu diagnóstico, ela recebeu acomodações razoáveis, escritório privado com controle de iluminação, comunicação primária por escrito em vez de reuniões desnecessárias, expectativas claras e objetivos explícitos sem ambiguidades políticas. Sua produtividade disparou, sua saúde mental melhorou drasticamente.
Inclusão não é caridade. É reconhecer que cérebros diferentes trazem perspectivas valiosas quando ambientes permitem que funcionem de forma autêntica. Talvez a camada mais profunda e transformadora do diagnóstico autista seja a autoaceitação. Durante anos, Laura acreditou que havia algo fundamentalmente errado com ela. O diagnóstico não mudou quem ela é, mudou como ela compreende quem sempre foi. Suas diferenças não são defeitos que precisam ser curados. São características neurológicas legítimas de uma minoria humana válida. Ela não precisa mais fingir ser neurotípica. Pode finalmente ser autenticamente autista. Após o diagnóstico, Laura descobriu algo que nunca soube que estava perdendo. Comunidade. Ela conectou-se com outros adultos autistas através de grupos de apoio online e presenciais. Pela primeira vez na vida, estava entre pessoas que naturalmente compreendiam suas experiências sem necessidade de explicações exaustivas. Não havia julgamento por suas peculiaridades sensoriais, comunicacionais ou sociais. Havia reconhecimento mútuo, validação compartilhada e um senso profundo de pertencimento que ela nunca experimentou em espaços neurotípicos. Quanto ao futuro de Miguel, seus pais não têm bola de cristal. Eles não sabem se ele desenvolverá a fala verbal ou permanecerá não verbal, se conseguirá viver de forma independente ou precisará de suporte ao longo da vida. Mas eles aprenderam algo essencial. Essas questões importam menos do que garantir que Miguel seja respeitado, compreendido e apoiado para alcançar seu máximo potencial único. Seu valor como ser humano não depende de quão bem ele imita comportamentos neurotípicos, mas de quão completamente ele pode ser autenticamente ele mesmo. A neurodiversidade não é um conceito politicamente correto ou uma tendência passageira. É o reconhecimento científico de que a variação neurológica humana é natural e deve ser respeitada da mesma forma que respeitamos diversidade de etnia, gênero ou orientação sexual. Autistas não são versões quebradas de neurotípicos esperando serem consertados. São seres humanos com formas diferentes, mas legítimas de processar e experimentar o mundo. A deficiência não está em seus cérebros, está em uma sociedade construída exclusivamente para um tipo neurológico, excluindo todos os outros. Valiosa. Se você chegou até aqui, você já sabe mais sobre autismo do que a maioria das pessoas. Mas conhecimento sem ação é apenas informação estéril. O que você fará diferente agora? Questionará estereótipos quando os ouvir? Apoiará acomodações para colegas ou estudantes neurodivergentes? Escutará vozes autistas em vez de apenas especialistas falando sobre eles? Ensinará suas crianças que diferente não é inferior? Cada pequena ação de compreensão e aceitação cria ondas que transformam culturas inteiras. Miguel continua amando dinossauros, comunicando através de imagens e encontrando alegria em padrões que outros não percebem. Laura continua precisando de rotinas, silêncio e previsibilidade para funcionar. Mas agora, ambos fazem isso sem vergonha, sem máscaras, sem a exaustão de fingir que não são. Autismo em camadas. Cada pessoa uma constelação única de características, desafios e forças. Não há duas pessoas autistas idênticas, assim como não há duas pessoas neurotípicas idênticas. A única diferença é que finalmente estamos aprendendo a ver, respeitar e valorizar essa diversidade. E esse é apenas o começo da verdadeira inclusão. Este foi Autismo em Camadas, entendendo o espectro autista. Se este conteúdo transformou sua compreensão sobre neurodiversidade, chame alguém que precisa ouvir isso.
Inscreva-se no canal Autismo em Camadas para mais mergulhos profundos nas realidades invisíveis do espectro autista. Deixe nos comentários, qual camada mais impactou você? Você ou alguém próximo está no espectro? Vamos construir juntos uma comunidade de compreensão genuína. Até a próxima camada. E lembre-se, ser diferente não é ser menos. É simplesmente ser humano de outra forma igualmente válida.